O Brasil agora enfrenta grandes tarifas em resposta aos seus esforços sem precedentes para interferir nos direitos e liberdades de cidadãos americanos, com censura, repressão, instrumentalização judicial e corrupção, e alvejando críticos políticos dos Estados Unidos. Eu tenho um pouquinho de problema falando isso, porque eu tenho que falar. Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. A gente viu ele, eu vi ele me viu, e a gente deu um abraço. A gente deu um abraço e eu falei, dá para acreditar que eu vou falar isso em só alguns minutos? Mas a gente concordou em nos encontrar semana que vem. A gente teve só 20 segundos para falar. E olhando para trás, eu estou feliz que eu esperei, porque o teleprompter não funcionou muito bem, não deu muito certo aqui. Mas a gente conversamos um pouco e concordamos em nos encontrar semana que vem para discutir os interesses. Ele parece um cara bem legal. Ele gostou de mim, eu gostei dele. E eu só faço negócio com gente que eu gosto. Quando eu não gosto deles, quando eu não gosto das pessoas, eu não gosto delas. Mas pelo menos por uns 39 segundos tivemos uma ótima conversa. E é um bom sinal, é um bom sinal. Mas também no passado, o Brasil, dá para acreditar? Ele colocou tarifas injustas no nosso país, mas agora, por causa das nossas tarifas, nós estamos dando troco, e a gente está dando troco bem forte. E como presidente, eu sempre vou defender a nossa soberania nacional e os direitos dos americanos, dos cidadãos americanos. Então, eu sinto muito falar, mas o Brasil está indo bem mal, e ele vai continuar indo bem mal. Eles só podem ir bem quando eles trabalharem conosco. Sem a gente, vai ser um fracasso, que nem os outros países fracassaram. E juntamente com esse discurso duro ali de Donald Trump na frente do Lula, veio também a sanção à esposa do Alexandre de Moraes, e outras autoridades vão ser sancionadas nos próximos dias. Preste atenção agora no que vai trazer o deputado Eduardo Bolsonaro, que está lá também nos Estados Unidos, e vai falar algo surpreendente aqui. Pessoal, olha o que está por vir que o Lula, o Moraes, o Flávio Dino não esperavam. Preste atenção aí, voltamos em seguida. Muito importante, né? Os Estados Unidos deu continuidade, fez mais uma rodada de sanções. E por que isso aconteceu? E mais, qual foi o impacto disso? Que a esposa do Moraes foi sancionada, acho que todos vocês já sabem. Mas, e as outras pessoas? Quem são elas? O que mais, além da esposa do Moraes, ocorreu na data de ontem? Então, eu queria começar aqui fazendo uma análise dessa postagem aqui do secretário de Estado, Marco Rubio. Isso daí deu um gás e deu uma sacudida ontem, inclusive em muita gente que já estava precificando governador democrático eleito em 2026. A gente vai chegar lá, a repercussão disso tudo aqui nos bancos e no mercado financeiro, mas eu quero começar pelo Marco Rubio, porque é importantíssimo. Está lá, o secretário de Estado norte-americano, quem dita a política internacional dos Estados Unidos. Tá? É como se fosse o equivalente ao chanceler brasileiro, o chefe da MRE. E o Marco Rubio, descendente de cubanos, escreveu: os Estados Unidos estão sancionando uma rede de apoio fundamental ao violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, incluindo a sua esposa e a sua holding, o Lex Institute. Que isso sirva, aqui vem um passo importante. Então, primeiro, sancionar o Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky significa, popularmente, decretar a pena de morte financeira ao Alexandre de Moraes. Então, não faz sentido que você decrete, né, que você decrete essa medida, que você intervenha ali na vida financeira do Moraes, mas que isso não surta o efeito necessário. Então, sancionar a Vivi é continuar, né, é dar continuidade na área de atuação financeira do Alexandre de Moraes, da família dele. E aqui vem uma parte que eu destaco como a parte mais importante: que isso sirva de alerta para outros que ameaçam os interesses dos Estados Unidos, protegendo e facilitando a atuação de atores estrangeiros como Moraes. Vocês serão responsabilizados. Então aqui, o que está falando o Marco Rubio? Que tem mais gente além do Moraes no radar norte-americano. E se eles conseguiram chegar ao Moraes, chegar à esposa do Moraes, se o Marco Rubio está dizendo que tem mais gente dando suporte, ele está falando que podem vir mais ações por aí.
É a interpretação que você extrai dessa parte. E ele fala aqui, num tom bem alto, né, que isso sirva de alerta para outros que ameaçam os interesses dos Estados Unidos. Eu não vou aprofundar aqui na diplomacia dos reféns, tá? Que o Trump ele deu uma aprofundada e criou uma política de Estado através de decreto para que não permita que americanos sejam presos através de ordens, né, de juízes como Alexandre de Moraes no exterior. Mas eu queria resgatar uma notícia aqui com vocês. Ela está em inglês porque eu fiz questão de twittar essa imagem em inglês, porque essa foi a imagem também utilizada pelo Christopher Landau, que é diretor do State Department, é o 02, é o braço direito do Marco Rubio. Ele falou que, olha, ele falou mais ou menos o seguinte, né, que se essa notícia da Mônica Bergamo for verdadeira, que os brasileiros tinham que ficar preocupados, né, devido à reação que poderia vir dos Estados Unidos. E está falando dele basicamente essa notícia aí da Mônica Bergamo. Eu, inclusive, peguei essa postagem no X do Christopher Landau e coloquei embaixo vários exemplos onde a Mônica Bergamo ela serviu de porta-voz de ministros do STF. Nesse caso aqui, essa notícia está falando o seguinte, né, que Trump vai levar Bolsonaro direto para Papuda. Aí eu puxei a setinha ali porque Papua ficou a tradução, mas os americanos provavelmente não entenderiam, eu botei prisão regular. Então Trump vai levar Bolsonaro direto para Papuda se as sanções contra o Brasil aumentarem, diz ministro da Suprema Corte. Então isso daqui, na verdade, é o quê? Isso foi entendido como uma ameaça pelas autoridades americanas, pelo Marco Rubio. Eu acho que pelo menos uma das claras ameaças é essa daqui. Até porque o próprio Christopher Landau comentou. Então, essa ameaça de levar o Bolsonaro para Papuda moveu os Estados Unidos a fazer essa movimentação nesse tabuleiro de xadrez. Tá? E não foi só o Marco Rubio. O também secretário do Tesouro, Scott Bessent, que é aquela pessoa que dispensou uma reunião com o ministro Haddad, e no mesmo dia recebeu eu e Paulo Figueiredo. Nós levamos até ele algumas solicitações, algumas notícias de imprensa dando conta que a Lei Magnitsky não estava sendo bem implementada no Brasil, e na semana subsequente ele acabou, o secretário, né, acabou notificando, através da OFAC, notificando pelo menos 5 grandes bancos brasileiros para saber sobre a efetivação da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Então, o secretário Scott Bessent, que é o cara que literalmente caneta a Lei Magnitsky, postou: Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Veja só como é que é importante, né? Quando o presidente Trump fala, abaixo dele, todos os secretários, todo o corpo do governo Trump vem no mesmo tom. Esse governo, assim, está uníssono. O Trump fez excelentes escolhas para o seu secretariado, com viés político, certamente ele focando na confiança, no compartilhamento da mesma visão de mundo. Então o Trump 2.0 ele está muito mais sagaz, muito mais experiente do que o Trump lá do primeiro mandato, onde ele teve muito contratempo com ministros que por vezes acabavam saindo do governo atirando, não compartilhavam a mesma visão de mundo que o Trump. Isso trouxe muita dificuldade para ele. Então aqui o Scott Bessent, né, falando que, abre aspas, Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o US Treasury, que é o secretariado dele, né, o Tesouro norte-americano, continuará a perseguir indivíduos que forneçam apoio material a Moraes enquanto ele viola os direitos humanos. Então, fica o recado de que o governo americano está e seguirá fazendo esforços para estrangular financeiramente o Moraes. Para muito além da Lei Magnitsky, que eu acho que vocês já devem ter tido acesso a conteúdos explicando o que é essa lei, eu vou abrir um parênteses aqui, só para relembrar hoje uma entrevista que eu dei para o Cláudio Dantas, onde o Cláudio Dantas me perguntou: Eduardo, você está falando que o apartamento, né, a casa em Brasília, que o Instituto Lex recentemente comprou, pagando à vista 12 milhões de reais, essa casa, ela poderia ter algum... eu estava sugerindo que fosse
o Moraes já se desfazendo de patrimônio para deixar algo investido em algo sólido onde não pudesse ser confiscado, né? Nenhuma conta bancária no exterior ou possibilidade de ficar num banco e aquele dinheiro depois ele não poder usufruir. Então ele já estava comprando à vista essa casa para já adiantar uma parte desse dinheiro num bem, num patrimônio, né, num bem durável. E aí ele levantou para mim: Eduardo, mas quais as consequências que tem uma lei Magnitsky no patrimônio desse? Será que uma pessoa que vier a comprar essa casa do Alexandre de Moraes, ela incorre também na lei Magnitsky? E a resposta é taxativa: sim. Se você pretende comprar uma casa do Alexandre de Moraes, você facilmente será tido como alguém que está prestando esse apoio material que o secretário Bessent está descrevendo nesse tweet. Então ele fica com o patrimônio totalmente travado. É possível até que ele não consiga nem fazer uma reforma, talvez, ou a depender do que ele for fazer para comprar o material para mobiliar essa casa, a rigor, isso tudo, se forem empresas com relacionamento nos Estados Unidos ou com interesse nos norte-americanos, ela vai provavelmente negar a prestar esse serviço ao Alexandre de Moraes. Então é um negócio violento mesmo. Aquela parte no passado das matérias, acho que até da Mônica Bergamo, ou então da Dani Lima, queridíssima, falando que, não, foi a Catanhede, falando que o Moraes estava dando de ombros para a lei Magnitsky, ou aquele bastidor que foi trazido quando da regulamentação das redes sociais, onde o Moraes diz ao Cássio Nunes que ele, Moraes, que vai ser sancionado, estava na marca do pênalti para ser sancionado pela lei Magnitsky, não estava se importando, né? Isso daí não é bem verdade. O Moraes está se importando e muito, tá? Recebi um retorno de uma pessoa lá do Brasil dizendo que o Moraes estava furiosíssimo, estava irritadíssimo. E para você, que é homem casado igual a mim, não é difícil de você conseguir imaginar, né? Imagina a sua mulher chegando em casa e te perguntando, né, que treta é essa política que você está arranjando aí, que estão cancelando meus cartões, que eu virei notícia no mundo inteiro. Está lá na Reuters, está no Maronalfa, está na BBC, está em todos os veículos de comunicações, todos os grandes canais, colocando ela como sancionada, né, prestando esse auxílio financeiro ao Alexandre de Moraes. Então é um baita problema. Só que isso certamente não fica só na casa do Moraes. Quando você vê o Marco Rubio falando, né, que isso sirva de alerta para outros que ameaçam interesses dos Estados Unidos, o apoio moral também se presta a ser estendido a essa pessoa, a lei Magnitsky. Então, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, ele deveria estar preocupado. Ah, Eduardo, você está ameaçando? Eu não estou ameaçando, eu só estou alertando. E eu acho que eu tenho algum crédito, né? Porque tudo que eu e Paulo Figueiredo nós temos falado e alertado está acontecendo. Então, baixa sua guarda, respira fundo e pense comigo. Gilmar Mendes está dando declarações públicas, apoio moral ao Alexandre de Moraes. Está dizendo que o Alexandre de Moraes basicamente é um injustiçado e corrobora aquilo que saiu na imprensa, né, dizendo que o Moraes está dizendo que está alegando, está sofrendo perseguição do Donald Trump. Isso tudo dá ensejo para que o Gilmar Mendes possa sim sofrer sanções, por que não? Né? E ele não tem o Instituto Lex, mas eles têm o IDP. A esposa dele, tal qual a esposa do Alexandre de Moraes, é uma grande advogada que também advoga dentro da Suprema Corte, em causas por vezes bilionárias. Então, isso tudo aqui está sendo ventilado. É o que eu estou olhando, né? A minha interpretação, não falo pelo governo americano, sempre deixo isso ressalvado, mas se nós olharmos aqui bem, fizermos uma análise, uma interpretação dessa sequência de postagem dos secretários de Trump, você vai conseguir chegar a essa conclusão que eu estou chegando. Tá aí, ó. Magnitsky, empresa da mulher de Moraes, comprou 16 milhões em imóveis esse ano. Só o de Brasília foi 12 milhões à vista. Um total de 12 imóveis que o Instituto Lex tem, né? Guarujá, Campos do Jordão, mansão em Brasília, apartamento no Jardim Europa, zona mais nobre de São Paulo, um dos metros quadrados mais caros, e tudo isso em que pese um baita salário, mas não condiz com o patrimônio do Alexandre de Moraes, né, com o salário do Alexandre de Moraes de R$40 mil por mês, líquido. Tá? Mas quem falou
ontem sobre essa questão toda. Como se não bastasse, o próprio secretário Bessent, que é do Tesouro, né, do Departamento de Tesouro norte-americano, o próprio Treasury também colocou lá em inglês, depois foi traduzido pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, o seguinte tweet: hoje, o US Treasury sanciona o Lex Instituto de Estudos Jurídicos Limitada por seu apoio ao ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Também foi incluída na lista de sanções hoje Viviane Barsi de Moraes, esposa de Moraes, que atua como diretora do Instituto Lex. Então, o Instituto Lex, como bem explicou o Paulo Figueiredo no X dele, aconselho vocês a seguirem, ele diz o seguinte: olha, como a Vivi, né, ou a Viviane Barsi de Moraes, ela tem 50% do Instituto Lex, automaticamente a Lei Magnitsky prevê que nessa condição o Instituto também é alcançado. A outra metade desse Instituto fica 25% com um filho, 25% com outro filho. Essas pessoas podem também entrar na análise do governo americano para saber se são ou não merecedoras da Lei Magnitsky. Lei Magnitsky, gente, é algo burocrático, é algo de certa maneira demora. O Moraes não demorou tanto assim, foram alguns meses. Mas para você conseguir colocar a Lei Magnitsky contra alguém, você tem que ter relatórios, você tem que ter documentação, você tem que ter, né, uma robusteza de provas, não é um mero achismo ou um quebra-galho de um colega brasileiro que as autoridades americanas porventura conheçam. É algo burocrático, demora um tempo. O visto não, o visto é mais rápido, né? A curto prazo você vê os efeitos. Mas a Lei Magnitsky demora e depois a implementação dela também demora um tempinho. Então tudo isso vai acontecendo. A Lei Magnitsky ela não tem estágios. Quem fala isso para você não tem conhecimento do que é a Lei Magnitsky. Ela tem sim a aplicabilidade que vai, com o passar do tempo, sendo executada, porque são muitas empresas americanas. A rigor, o Alexandre de Moraes ele não pode nem viajar de American Airlines, ele não pode nem ter um iPhone, ele não pode ter o WhatsApp. Então, aos poucos, as medidas vão sendo implementadas. O próprio Karim Khan, procurador do Tribunal Penal Internacional, que decretou a prisão do Benjamin Netanyahu, ele foi sancionado com a Magnitsky. E demorou mais de 1 mês e meio para ele sentir os efeitos da lei. Então, tudo isso está vindo agora. Não se engane. As matérias de grandes veículos de comunicação alimentados com dinheiro público, dizendo que o Moraes não estava ligando, ou que ele só perdeu o cartão de crédito internacional, só deu isso. Esqueçam. Não é sobre isso. Inclusive, tem aqui uma matéria do Metrópolis, que eu vou pegar ela, eu ia deixar para o final, mas eu vou puxar para agora, para a gente dar uma olhadinha, principalmente na parte final dela. Tá? Olha aqui comigo, que vai ser interessante. Essa questão dos bancos também. O encontro de Lula e Trump acontece após uma escalada de tensões. Ele está falando que pode ocorrer, um possível encontro. Então, ontem a imprensa ficou cogitando a possibilidade do Lula encontrar com o Trump, porque eles podem se cruzar na antessala preparatória para o discurso da ONU. Mas, até a data de ontem, não havia, né, ontem que eu digo segunda-feira, dia 22, não havia na agenda oficial de Trump encontro com Lula, uma bilateral pelo menos. Talvez eles se cruzem antes na antessala, vamos ver como é que vai ser isso aí na Assembleia Geral da ONU, mas aqui abre o jornalista do Metrópolis, esse é o Samuel Pancher? Não tenho certeza agora, mas enfim, falando desse possível encontro. Entre Brasil e Estados Unidos. Nessa segunda-feira, os Estados Unidos sancionaram a esposa do ministro Alexandre de Moraes e o escritório de advocacia do qual ela é dona, com base na Lei Magnitsky. Outras autoridades brasileiras perderam o visto para entrar aqui nos Estados Unidos, como é o caso do advogado-geral da União, Jorge Messias. Outro ponto que chamou a atenção é que o governo norte-americano pediu à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil para enviar informações sobre a situação envolvendo o processo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que gerou expectativa em bolsonaristas sobre uma eventual citação ao caso durante o discurso de Donald Trump. Ainda sobre as sanções, Scott Bessent, o secretário de Tesouro aqui dos Estados Unidos, equivalente ao ministro da Fazenda no Brasil, alertou bancos brasileiros sobre a possibilidade de novas sanções por realizarem transações com o ministro Alexandre de Moraes. Então tá aí, o secretário Bessent alertando mais uma vez os bancos. Lembra, algumas semanas atrás,
OFAC mandando ofício perguntando para pelo menos 5 instituições financeiras, acho que foram as maiores, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, BTG, Safra, não sei exatamente, mas enfim, perguntando sobre a implementação da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Agora Scott Bessent categoricamente se interessando também diretamente neste assunto. Ao que parece, né, a temperatura está aumentando lá pelo lado dos norte-americanos. Quem achava que estava tudo em banho-maria, fizeram um acordo, dosimetria, vai estar tudo certo? Esqueça, meu amigo. É bom você, né, reanalisar o seu cenário. Pois é, você viu aí a fala do deputado Eduardo Bolsonaro, né? E antes o pronunciamento do Donald Trump, né? E aí o Lula teve que ouvir tudo caladinho ali na frente do homem mais poderoso do planeta hoje, politicamente e economicamente, que é o senhor Donald Trump, né? E aí o Lula teve até alguns momentos ali que ele tentou se fazer de desconversado, de desentendido, mas não teve jeito, pessoal. E eu tenho certeza que o Donald Trump, se tiver esse encontro aí que ele falou que vai ter na próxima semana, ele vai tratar de forma dura, ele não vai amolecer para o Lula, porque realmente, pessoal, realmente, o que estão fazendo aqui no Brasil não é simplesmente a perda da liberdade de expressão, vai muito além disso. Inclusive, depois dessa dura aí que ele deu ali no Lula, ele foi falar sobre a independência dos Estados Unidos e a liberdade de expressão que eles têm ali nos Estados Unidos, justamente fazendo essa ponte, essa ligação com o que está acontecendo hoje aqui no Brasil, que é um absurdo, um verdadeiro absurdo. E além de perseguir os brasileiros e autoridades brasileiras, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, o STF também está perseguindo cidadãos norte-americanos. E aí é inadmissível. Aí o Donald Trump não vai aceitar esse tipo de coisa. Eu quero ver mesmo se o Lula vai recuar ou vai continuar dobrando a aposta, se o STF também vai continuar dobrando a aposta. E aí, pessoal, nós tivemos nessa semana um encontro de Michel Temer, de um tal de Paulinho da Força, vocês devem conhecer, e ainda um personagem que ressurge das cinzas, que já foi até candidato a presidente do Brasil, Aécio Neves, o ex-senador e ex-governador de Minas Gerais, falando agora em pacificação, que tem que aprovar anistia, porque o Brasil está polarizado. Foram essas palavras que ele usaram. Pessoal, está para vir aí um grande golpe para cima da direita, porque eles querem fazer aquela anistia tabajara, uma anistia paraguaia. O que seria isso? Vai pegar só meia dúzia de pessoas, vai continuar com Bolsonaro preso ali e o Brasil continua vivendo uma censura e uma ditadura. E o Estado Democrático de Direito que a gente tanto preza e que está na Constituição brasileira está muito longe de ser o que nós estamos vendo hoje. O que acontece, na verdade, é o seguinte, pessoal. Tem uma fala, né, do antigo, o falecido, na verdade, filósofo, cientista político, Olavo de Carvalho, que ele fala o seguinte, pessoal, que a única solução para o Brasil seria uma intervenção militar dos Estados Unidos. Aí eu quero ouvir a sua opinião, coloque aqui nos comentários. O que você acha? Será que essa situação que nós estamos vivendo hoje, aliás, que já vem de anos, né, de décadas, porque o PT está no seu 5º mandato, né? Será que essa situação só vai ser resolvida se caso vier uma intervenção militar dos Estados Unidos? E outra coisa, será que os Estados Unidos têm condições de fazer isso politicamente, diplomaticamente? Agora, a questão que fica é o seguinte, pessoal, esse julgamento do Jair Bolsonaro está reverberando lá fora. Autoridades até da Europa já estão querendo aplicar certas sanções sobre o Brasil. E o Lula, né, com a sua diplomacia apenas com países sociocomunistas, vai acabar colocando o Brasil em maus lençóis. O que acontece é o seguinte, pessoal, o Trump pode até afrouxar algumas das sanções nessa reunião com o Lula, porém o Lula vai ter que abaixar a cabeça e pedir ajuda. Você se lembra quando o Zelensky, o presidente ali, né, o diretor, ali, primeiro-ministro ali da Ucrânia, se encontrou pela primeira vez com Donald Trump, após a guerra ter começado ali na Ucrânia? Ele quis cantar ali de galo ali para cima do Donald Trump lá dentro da Casa Branca. Donald Trump fez ele calar a boca, falou mais alto, falou, opa, não é assim não.
Nós não temos nada a perder. Os Estados Unidos não vai ficar em situação ruim, não. Vocês é que têm a perder. Aí o Zelensky botou o rabinho entre as pernas e foi embora. Teve agora o segundo encontro de Zelensky com o Donald Trump, aí já foi diferente. Ele já foi com a crista baixa, com o rabinho baixo e pedindo ajuda. Aí foi diferente. O Donald Trump, inclusive, encontrou com o Putin para poder dar um jeito nessa guerra. Ou seja, pessoal, nós não podemos ser orgulhosos a ponto de achar que o Brasil é maior do que os Estados Unidos. Na verdade, nós precisamos da ajuda dos Estados Unidos. É um país que está aqui próximo, né? É um país que pode trazer grandes benefícios para o povo brasileiro. Agora, do jeito que nós temos um desgoverno sociocomunista e que quer apoiar ditaduras, eu acho pouco provável do Lula querer fazer acordos que vão beneficiar o povo brasileiro com o Donald Trump. Acho pouco provável. Quero que você coloque a sua opinião aqui embaixo, que você se inscreva nesse canal, porque aqui nós vamos trazer notícias que realmente você não vai ver em lugar nenhum. E se você gostou desse pronunciamento do Donald Trump, dá um like aí nesse vídeo e tamo junto.